Saúde e nutrição. A expressão capital humano geralmente se refere à educação, mas também pode ser usada para descrever outro tipo de investimento nas pessoas e que é fundamental, que são os gastos que promovam a saúde da população, desde que os demais fatores sejam mantidos constantes. Trabalhadores saudáveis são mais produtivos. Então veja, fazer os investimentos certos na saúde da população é uma forma de aumentar a produtividade e melhorar o padrão de vida. Então, água, esgoto, hospitais, exames médicos, alimentação de boa qualidade. Então, veja, tudo isso faz com que, consequentemente, o capital humano ele faça com que a produtividade aumente. Imagina se você vai na Etiópia e contrata vários trabalhadores desnutridos ou que têm várias doenças porque a casa dele não tem, digamos, esgotamento sanitário. Então, você não tem como aumentar a produtividade dadas essas circunstâncias de vida que o determinado trabalhador tem. O historiador econômico Robert Fogel defende que um fator significativo para o crescimento econômico de longo prazo é melhorar a saúde da população pela nutrição. Ele estima que na Grã-Bretanha, em 1780, 1 em cada 5 pessoas era tão malnutrida que era incapaz de realizar qualquer trabalho manual. Entre os que conseguiam trabalhar, a ingestão insuficiente de calorias reduzia substancialmente a força que poderiam ter para o trabalho. A melhora da nutrição, portanto, se refletiu na produtividade. Então, às vezes parece uma coisa óbvia isso, mas quando a gente vai para a realidade concreta, para a realidade internacional, a gente vê que é difícil. Então, por exemplo, se isso aqui está certo, não justifica, portanto, uma empresa que produz lá no Sudeste Asiático, produz roupa, pagar um salário tão baixo que aquele trabalhador lá, coitado, ele não tem nem condição de se alimentar adequadamente. Então, claro que o nível de produtividade dele poderia ser maior se ele se alimentasse melhor, o que infelizmente não acontece. Então, para você ver como pode parecer uma argumentação teórica lógica, mas a realidade ela é muito mais difícil e revela, portanto, que é preciso outras investigações para compreender por que isso aqui não acontece. Então veja, Fogel estuda essas tendências históricas em parte observando a altura da população. Então, baixa estatura pode indicar má nutrição, principalmente durante a gestação e os primeiros anos de vida. Ele descobriu que conforme o país se desenvolve economicamente, as pessoas comem mais e a estatura da população aumenta. De 1775 a 1975, a média de ingestão calórica na Grã-Bretanha cresceu 26%, e a altura do homem médio aumentou quase 10 centímetros. Da mesma forma, durante o crescimento econômico espetacular na Coreia do Sul, de 1962 a 1995, o consumo de calorias aumentou 44% e a altura do homem médio aumentou quase 6 centímetros. Naturalmente, a altura de uma pessoa é determinada por uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Porém, como a estrutura genética de uma população demora a se alterar, é provável que o aumento da altura média deva-se a mudanças ambientais. A nutrição é uma explicação que, enfim, pode justificar esta questão. Além disso, os estudos descobriram que a altura é um indicador de produtividade. Analisando os dados referentes a um grande número de trabalhadores em um período específico, os pesquisadores concluíram que trabalhadores mais altos tendem a ganhar mais. Como o salário reflete a produtividade, essa descoberta sugere que trabalhadores mais altos tendem a ser mais produtivos. O efeito da altura sobre os salários é principalmente acentuado em países pobres, onde a desnutrição é um risco maior. Então agora no Brasil, com a crise da pandemia, consequentemente, se você tem 20 milhões de brasileiros que estão passando fome, veja, não é só um problema humanitário, essas pessoas estão passando fome, vão ficar desnutridas e podem morrer. Mas depois, se a economia ela voltar a crescer, quando essas pessoas forem ao mercado de trabalho e agora encontrarem emprego, elas estarão desnutridas. Elas estarão sem condições mínimas
do ponto de vista da saúde para trabalhar. Então veja como uma questão ligada à alimentação pode significar também uma questão de interesse da economia e do crescimento econômico. Então, consequentemente, trabalhadores alimentados vão produzir mais, porque eles estão, enfim, fisicamente preparados para isso. Diferentemente de outros países ou de outros trabalhadores que, por exemplo, passaram 6, 7, um ano com dificuldade de alimentação. Então, isso vai, consequentemente, gerar um enorme desafio para a economia. Robert Fogel ganhou o Prêmio Nobel de Economia de 1993 por seu trabalho com história da economia, com história da economia, que inclui, além dos estudos sobre nutrição, estudos sobre a escravidão dos Estados Unidos e o papel das ferrovias no desenvolvimento da economia norte-americana. No discurso que fez ao receber o prêmio, destacou a relação entre saúde e crescimento econômico. Concluiu dizendo que a melhoria da nutrição corresponde a aproximadamente 30% do crescimento da renda per capita na Inglaterra entre 1790 e 1980. Felizmente, hoje, é raro encontrar pessoas desnutridas em países desenvolvidos como Grã-Bretanha e Estados Unidos. Obesidade agora virou problema, ou seja, uma supernutrição. Então veja como a realidade ela pode mudar. E claro, a obesidade no caso dos Estados Unidos se transformou agora um problema, o outro lado da moeda, se transformou agora também um problema de saúde pública em dimensões assim catastróficas no caso americano. Mas no caso britânico, você tem claramente uma melhoria dessas condições em um país que já registrou problemas de pobreza no passado, ok? Então isso aí é importante que a gente leve em consideração. Contudo, aqueles que vivem em países em desenvolvimento, daqui a pouco a gente volta ao quadro, saúde ruim e alimentação inadequada continuam a ser obstáculos para a produtividade mais elevada e melhor padrão de vida. Então, veja, um país onde as pessoas não se alimentam, onde as pessoas não têm condições mínimas necessárias, condições mínimas e básicas de, por exemplo, garantir a sua saúde. Por exemplo, não tem água, não tem um saneamento básico, não tem higiene, não tem um eletrodoméstico para armazenar e conservar sua alimentação. É difícil, portanto, veja, é um obstáculo para você aumentar a produtividade e melhorar o padrão de vida. Chega até a ser uma covardia você exigir de países, por exemplo, africanos que passam que a fome é uma pandemia é uma endemia naquele país, você passar a exigir que aquele país, a culpa é simplesmente dele, ou seja, consequentemente, você precisa de uma ajuda para resolver. Segundo a Organização das Nações Unidas, quase 1/3 da população na África subsaariana, por exemplo, é desnutrida, aquilo que a gente falou. Então, se você for lá na Etiópia, no Zimbábue, você vai ver, por exemplo, que é difícil você contratar um trabalhador que ele já tem lá anos e anos desnutrido, sem condições de ter uma alimentação mínima necessária. A relação de causa entre saúde e riqueza segue nas duas direções. Os países pobres são pobres, em parte, porque a população não é saudável. E a população não tem saúde, em parte, porque é pobre e não tem condições para ter nutrição e cuidados com a saúde adequados. Portanto, é um círculo vicioso, ou seja, o país é pobre porque a população, ao não ser saudável, não consegue ser produtiva. E ao não ser saudável, essa população, em parte, garante. Então veja como é um círculo vicioso, ou seja, é uma mão dupla, portanto, como diz aí, é uma mão de duas direções. Então, a população não é saudável e a população não tem saúde porque é pobre e não tem condições de nutrição e cuidados adequados com a saúde. E aí, assim, se nessas circunstâncias não tiver, em geral, a experiência internacional mostra uma ajuda externa, uma ajuda estrangeira, ou utilização das organizações multilaterais, você não resolve
esse problema. Contudo, esse fato abre a possibilidade de um círculo virtuoso. Então, políticas, portanto, que levam a um crescimento econômico mais rápido, naturalmente melhoram as condições de saúde, o que, por sua vez, promoveria o crescimento econômico. E talvez o caso chinês seja o caso mais clássico ultimamente, ou seja, um país que era pobre conseguiu enriquecer, e veja que o chinês hoje, ele na sua grande maioria já tem, digamos, um acesso à saúde, uma nutrição muito melhor do que tinha antigamente, do que os seus pais ou seus avós tinham no passado. Voltando aqui então, notícias. A promoção do capital humano. O capital humano é a chave mais importante para o crescimento econômico. Com isso em mente, alguns países agora dão incentivos financeiros imediatos às famílias para manter os filhos na escola. E aí aqui, veja, vai ser o exemplo brasileiro. Então, no Brasil, as famílias pobres recebem do governo para que possam manter os filhos na escola, por Célia W. Duggar. Então, uma reportagem de 2004. Então, veja. Vandelson Andrade, de 13 anos, costumava faltar à escola para trabalhar por 12 horas por dia nos pequenos barcos de pesca que saem do porto de Fortaleza, no Ceará. O salário minguado ajudava a comprar arroz e feijão para a família. Este ano, ele se inscreveu no programa do governo que dá às famílias carentes uma ajuda financeira com a condição que os filhos frequentem a escola. Como é uma reportagem de 2004, eu já estou aqui observando que trata-se, portanto, do programa Bolsa Família. Então, você ganha uma bolsa, um dinheiro, para que você garanta o seu filho na escola. Então, além de você garantir a nutrição da criança, o que é uma questão importante, você vai garantir também que ela vá à escola. Então, veja, não posso mais faltar à escola, diz Vandelson, cujas calças eram tão grandes que o cavalo chegava ao joelho e as barras se amontoavam nos calcanhares. Se eu faltar mais um dia, minha mãe não recebe o dinheiro. Este ano, finalmente, ele conseguirá ser aprovado no 4º ano após a 3ª tentativa. Uma pequena vitória para um novo tipo de programa social que, aos poucos, está se difundindo na América Latina. Uma versão dos países em desenvolvimento da reforma do bem-estar social dos Estados Unidos. Para quebrar o ciclo da pobreza, o governo dá às famílias pobres uma pequena quantia mensal para que os seus filhos frequentem a escola e façam acompanhamento médico regularmente. Acredito que esses programas são um passe de mágica para o desenvolvimento, afirma Nancy Birdsall, presidente do Center for Global Development, uma entidade sem fins lucrativos de Washington. Eles criaram um incentivo para que as famílias possam investir no futuro dos filhos. A cada década surgem projetos que realmente podem fazer a diferença, e esse é um programa deles, portanto, o Bolsa Família. Lembrando que o Bolsa Família foi uma junção de vários programas, aumentou-se e ampliou-se as condições econômicas do programa para acessar mais pessoas, e foi um programa premiado no Brasil, porque você tem ainda no Brasil um bolsão de miséria que pode chegar aí a 30, 40 milhões de brasileiros que vivem em condições assim lamentáveis de sobrevivência. Antônio Souza, 48 anos, e Maria Torres, 37 anos, criaram 7 filhos em um casebre de Taipa, na região onde mora Vandelson Andrade. Todos os membros da família são desnutridos. Os pais não se lembram da última vez que comeram carne ou verduras, mas com a bolsa de $27 por mês, conseguem comprar arroz, açúcar, macarrão e óleo. Antônio Souza e Maria Torres, embora analfabetos, acreditam no poder da educação e sempre mandaram os filhos para a escola. Se não estudarem, vão ficar como eu, diz o pai, cujo rosto cansado e enrugado se ilumina com um sorriso quando olha para as filhas Ana Paula, de 11 anos, e Daniele, de 8. Eu só consigo trabalho no campo. Sua mulher diz com orgulho: há famílias que não querem que os filhos vão para a escola, mas este homem aqui faz de tudo para os filhos irem. Então, veja que, querendo ou não, à luz dessa teoria que a gente está vendo de um livro estrangeiro,
o livro do Menkil traz uma realidade norte-americana, veja que ele coloca aqui uma notícia de um exemplo brasileiro, mostrando, portanto, que esses programas de transferência de renda para garantir a alimentação mínima necessária do trabalhador ou dos seus filhos é fundamental para garantir depois, inclusive, como a gente está vendo, a produtividade da economia. Não tem como você fazer economia com uma população desnutrida, faminta e passando fome. Então, essa é uma notícia aí do The New York Times de 2000.